Fala pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo. Eu tô vindo aqui preparar essa mini revisão para vocês, certo pessoal aí do primeiro ano, A e B, sobre o conteúdo, né, do que eu vou cobrar na nossa avaliação global, beleza? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, se der tempo resolver alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, vocês vão estudar isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui de vermelho. Ó, introdução à força. No livro de física de vocês vão abrir lá na página 87 do livro e vai ter aquele texto, que eu passei até uma atividade desse texto. Esse texto, ele vai apresentar a ideia de força, né? O que os caras antigamente, eles entendiam por força, né? Eles conceituaram. Aí lá tem o Galileu, tem o Descartes, tem o Buridan, beleza? Então vocês vão apenas ler esse texto, preste atenção nas imagens lá, somente desse texto. Esse texto ele apresenta, né, uma ideia de força, beleza? E tem algumas informações importantes desse texto que talvez eu tenha cobrado na nossa avaliação global. Essa é a primeira parte da nossa revisão. A leitura é com vocês, só o texto da página 87, beleza? Segunda parte, as leis de Newton. Como eu falei para vocês, né, no finalzinho desse texto, ele vai apresentar as ideias de Newton, né? Vai falar que um cara chamado Isaac Newton publicou um livro e lá ele apresentou 3 leis, que como se fosse a ideia dele para explicar o conceito de força, como ela funcionava e tudo mais, beleza? O nome do livro dele é o Principia, né? Abreviando, que é um nome bem grande. Enfim, aí vem esse cara, o Newton, Isaac Newton, e desenvolve 3 leis, né, para estudar força, para explicar o conceito de força e tudo mais. A primeira lei de Newton é a chamada princípio da inércia, ou então só inércia, viu? Eu sugiro vocês lembrem do número da lei, tipo nesse caso é a primeira, e lembrem do nome, princípio da inércia ou lei da inércia, beleza? O que é que ela diz? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Eu já falei para vocês. O corpo em repouso, pessoal, é o corpo parado. Continuando. E um corpo em movimento tende a permanecer em MRU, a menos que uma força externa atue sobre ele. Aí vamos lá. Primeiro caso aqui, ó. E o segundo caso aqui. Primeiro caso. Se o corpo estiver em repouso, eu vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Ó, de acordo com a primeira lei de Newton, lei da inércia, se o corpo ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Ou seja, se o corpo estiver parado, ele permanece parado, beleza? Ou seja, a velocidade desse corpo é igual a zero, ou seja, ele não anda, ele está parado. Segunda parte. E um corpo em movimento, ou seja, professor, se esse corpo está em movimento, ou seja, ele está andando, então a velocidade dele aqui, ó, é maior que zero, beleza? Tende a permanecer em MRU. Eu falei, não sei se vocês lembram, eu falei o que significa esse MRU. Vou colocar aqui do lado, ó. Importante esse conceito. MRU é o movimento. Escrevi errado. É o movimento retilíneo e uniforme, beleza? Ou seja, o corpo vai, se ele estiver em movimento, ele permanece em MRU. Um movimento em linha reta, beleza? A gente pode simplificar como sendo esse conceito, o MRU. É o nosso caso aqui, ó. Se o nosso carrinho vem... Vamos lá. Se o nosso carrinho tá vindo aqui, se movimentando. Se nenhuma força, ó, se as forças que atuarem sobre ele forem zero,
Esse carrinho vai continuar andando aqui, beleza? Show de bola. No caso de cima, se o carrinho estiver parado e se a força que atua sobre ele for zero, ele vai permanecer parado. Lembrando que essa força é uma força externa. Professor, como assim a força externa? Sei lá, eu tô parado, alguém me empurra. Uma força externa, a pessoa que me empurrou, né, me coloca em movimento. Ou então eu venho correndo e uma pessoa me agarra, né, aplica uma força para me parar. Uma força externa, né, outra pessoa me segurou, aplicou força sobre mim para eu deixar de correr. Beleza? Segunda lei. Deixa eu ver 100% aqui. Segunda lei. Lembre, viu? Ó, a primeira já foi. Segunda. Princípio fundamental da dinâmica. PFD. Lembrem pelo nome. Princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica, pessoal, vem de movimento, beleza? Movimento. Vamos lá. O que ela nos diz? A resultante das forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Vamos colocar isso expresso de forma matemática, né, para ficar mais fácil. Ó, acompanha. A força, tá aqui o F, que atua sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração desse corpo. Lembrando, se ele está em movimento, ele tem velocidade, beleza? Se ele tem velocidade, ele tem uma coisinha chamada aceleração. Quando você vai sair da moto, antes da moto andar, você tem que acelerar, né? O carro, mesma coisa, tem o pé do acelerador. Aí vamos lá. Isso aqui, pessoal, força é igual à massa do objeto vezes a aceleração do movimento dele. A força é medida em newtons, ó. Esse N maiúsculo é força, beleza? Por exemplo, temperatura é medida em quê? Graus Celsius. Show? Isso aqui é em homenagem a Newton, beleza? Lembrem-se, todo tipo de força, a unidade de medida é o newton, N maiúsculo. Massa. Massa é medida em quilograma, que a gente abrevia para o kg. E a aceleração, pessoal, ela é medida em metros, tá aqui, ó. Metros, tem um R, metros por segundo ao quadrado. A gente lê assim, viu? Ó, metros por segundo ao quadrado. Essa é a... Vai aparecer umas continhas aqui, né? Beleza? Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Esqueci de colocar aqui para ficar tudo padrão, que eu tenho um toque. Aí, vamos lá. Terceira lei de Newton. Para toda força aplicada de ação, existe uma força correspondente de reação. De mesmo módulo, ó, mesmo módulo, mesma direção. Só que em sentidos opostos. Professor, que negócio é esse? Não prestou atenção, né? Eu falei na aula. É o seguinte, ó. Eu dei um exemplo assim. Se eu der um soco na parede, com minha mão, né? Vou aplicar uma força, um soco, um tapa. A terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, me diz o quê? Que a parede vai devolver a mesma força que a minha mão aplicou nela. De novo, digamos que eu apliquei numa parede uma força de 10 newtons. Eu dei um soco na parede de 10 newtons. Pá. A terceira lei de Newton me garante que a parede vai devolver 10 newtons de força na minha mão. Beleza? Vamos lá. Mesmo módulo. Pessoal, lembra? Módulo é o tamanho da força, a intensidade. Tipo, se eu aplicar 10 newtons na parede, a parede devolve 10 newtons na minha mão. Show? Mesma direção. Por exemplo, se eu aplicar força na horizontal, lembrando, horizontal é uma direção. Se eu aplicar força na horizontal, a parede, no nosso exemplo, devolve a força na horizontal também. Show.
Só que o sentido, pessoal, ele é oposto. Se eu der o soco na parede da esquerda para a direita, a parede devolve, né, a força da direita para a esquerda. Tá vendo? Eles trocam os sentidos. Beleza? E agora eu passei uns exercícios, né, para vocês. Vou corrigir algumas questões que prestem atenção. Talvez ajudem vocês a entender o conteúdo e ajudem vocês na prova, né? Talvez apareçam questões parecidas, tal. Aí aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Essa 3 aqui eu não cobrei, beleza? Na global, porque ela é um pouquinho mais complexa. Aí no decorrer do conteúdo, mais para frente, próximo semestre, a gente estuda isso aqui. Essa 5 eu também não vou resolver. Aí deixa eu olhar essa primeira aqui. Primeira questão, viu? Eu tô com o tablet aqui. Eu também tô com o meu caderno aberto. Vou resolver ela lá embaixo, ó. A gente vai resolver essa questão aqui, ó. Primeira questão. Lá embaixo. Ó, aqui já é outra questão. Pronto, eu vou fazer ela aqui. Se não der, eu vou apagando. Vocês vão pausando o vídeo e copiando. Cadê meu caderno? Deixa eu ver se é essa aqui. Uma pessoa puxa. Pronto. Eu vou ler no caderno, fica melhor pra mim. Uma pessoa puxa um bloquinho de massa igual a 5 kg e ele se movimenta com aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força aplicada sobre o bloquinho? Olha como é simples essa questão. Você tem um bloco, tá aqui, o chão. Você tem um bloquinho, uma caixa. E essa caixa, pessoal, ela tem uma massa M. Que M feio. M. A massa desse bloquinho é de 5 kg. Olha como é simples, viu? E o bloquinho, alguém vai aplicar uma força, né? Digamos que a pessoa vai puxar ele. Ele vai se movimentar, né? Ó, tá lá. Ele se movimenta com uma aceleração, ou seja, o ar é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Pergunta: quanto vale essa força aqui que essa pessoa aplicou para puxar a caixinha, né? O bloquinho. Simples. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que a força é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. A força, nesse caso, é a massa, que a gente sabe que é 5, vezes a aceleração, que é 1,5. Nesse caso, a força é simplesmente 7,5, né? 5 vezes 1,5 dá 7,5. Professor, a força é medida em quê? Em newtons, ó, o N maiúsculo. Não se esqueça. Simples, né? Você pausa o vídeo aí e copia. Tenta fazer com outros valores. Que eu vou apagando para fazer as outras questões aqui, viu? Você pausa aí. Primeira questão já foi. Deixa eu marcar ela aqui. Riscar. Essa já foi. Vamos fazer a questão 2. Essa aqui, ó. Essa é boa, viu? Essa é muito boa. Essa questão é boa. Deixa eu só apagar tudo. Excluir. Questão 02. Acompanhe a leitura. Uma pessoa empurra 2 blocos de massa M1, 4,5 kg, e M2, 6,8 kg. Sabendo que para colocá-los em movimento, uma força de 22,6 newtons. Qual é a aceleração do movimento dos blocos? Ó, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o chão. Tem o seguinte caso, ó. Eu tenho um bloquinho M1, tá aqui, ó. M1,
a massa dele é 4,5. E eu tenho também um bloquinho M2 de massa 6,8, ou seja, esse bloquinho, a massa dele é maior, então ele é maior que o primeiro. Vou fazer ele maior aqui, viu? M2 igual a 6,8. Lembrando, né? Aqui é quilograma e a massa do outro também é quilograma. Pergunta: os dois estão se movimentando. Aí você pode considerar que ele vai se mexer para cá ou para lá, beleza? Eu vou pensar que ele está sendo puxado para lá, ou empurrado, né? No caso, para lá. Aqui, ó. Com uma aceleração, os dois, viu? A pessoa empurrando o primeiro, empurra o segundo também. Os dois estão se movimentando com uma aceleração de... Aceleração igual a... Ah, não, nesse caso ele quer a força, né? Entendi. Cadê? Pronto, qual é a aceleração? Então diz o seguinte: os dois bloquinhos são empurrados com uma força de 22,6 newtons. Ah, pronto. Ele tem a força, tem a massa e ele quer saber qual é a aceleração dos dois bloquinhos. Ó, bem simples a questão. Segunda lei de Newton de novo, ó. A força é igual a massa vezes a aceleração, igual a questão 1. Professor, eu já tenho a força, ó, 22,6. A força aplicada para movimentar os dois bloquinhos. Aí, pessoal, ó, se tu tá empurrando os dois bloquinhos, tu concorda que você tá empurrando a massa de um mais a massa do outro? Não é assim? Então você vai pensar assim, que eu tô empurrando, ó, um blocão aqui, ó, grande, ó. Que esse bloco grande é a soma dos dois bloquinhos, beleza? Aí você vai fazer, ó. A massa vai ser o quê? A massa do primeiro mais a massa do segundo. 6,8. Minha massa vai dar igual a... Aí deu errado aqui. Minha caneta tá travando. 6 com 4, 12. 8 com 5 dá 1,3. Mais 12, 13,3 quilogramas. Professor, o que é isso? É a soma da massa de um bloquinho mais a massa do outro, beleza? Que nesse caso você está empurrando os dois. Aí vamos continuar aqui. A massa dos dois é 13 não, pessoal. Desculpa, ó. 4 e 6, 10. Dá 11,3. Ó, rapaz. Quilograma. Eu confundi esse número aqui. 11,3. Isso é a massa dos dois blocos. Vezes a aceleração, que eu não sei quem é. Então, repete o A. Pronto. Aí vamos lá. Professor, eu quero saber a aceleração. Então, eu vou pegar esse valor e ele vai lá para o outro lado da igualdade. Como ele é uma multiplicação, pessoal, ele vai em forma de divisão, viu? Então, minha aceleração vai ser igual a 22,6 dividido por 11,3. Minha aceleração vai dar igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, os dois bloquinhos estão se movimentando com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Deixa eu olhar. Deixa eu marcar ela também. A 2, ó, já foi. Vamos resolver a... Qual foi a outra que eu marquei? Vamos resolver a 4. Tá aqui, ó. Talvez eu tenha cobrado ela também. Ela é bem interessante, viu? Deixa eu pegar no meu caderno. Questão 4. Cadê? Achei. Uma partícula encontra-se em equilíbrio. Ou seja, ó, repouso. Tá vendo aqui, né? Ó, questão 4. Equilíbrio significa que ela está em repouso.
Em repouso significa que ela está parada. Ela é submetida a apenas duas forças. Pergunta: o que se pode concluir a respeito dessas duas forças? Vamos lá. Deixa eu... Ó, tira o print aí, pausa o vídeo e vou apagar para resolver essa questão aqui também. Questão 4. Pausou aí, eu vou apagar, viu? Questão 4. Beleza. Pessoal, uma partícula, você pode pensar que é um objeto, uma caixa, um bloco, alguma coisa, viu? Eu vou pensar aqui. Eu tenho uma partículazinha aqui, uma bolinha. E ela está em repouso. Ó, se ela está em repouso, significa que ela está parada. Beleza? Só que a questão me diz que tem duas forças atuando sobre ela. Aí ele coloca a gente para pensar um pouquinho. Beleza. Tem uma partícula, um objeto, um corpo, tanto faz. Está em repouso, está parado. Só que tem duas forças atuando sobre ela. O que a gente pode afirmar sobre essas forças? Olha como ela é simples. Se eu tivesse aqui, ó F1 para cá, ó, força 1 para esse lado. E a força 2 também para esse lado, pessoal, ó. Concorda comigo que as duas forças puxando nesse sentido iam movimentar essa partícula, né? A mesma coisa aconteceria se as duas estivessem para a esquerda, se as duas estivessem para cima ou se as duas estivessem para baixo. Iam movimentar a partícula, beleza? Então, essas forças não estão assim, nessa forma, porque a partícula está em repouso. Aí vamos lá. Professor, e se eu pensar que tem uma força para um lado, F1 para cá, e se eu pensar, eu imaginar que a outra força também está, só que nesse caso para o outro lado, né? O sentido contrário. Nesse caso aqui, a partícula estar em repouso, aí depende. Se eu assumir que as duas forças têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, aí sim, aí a gente acharia a resposta. Porque, ó, pensa comigo, ó. Digamos que F2, meu que tá na borda, F2 vale 5 newtons, beleza. E F1 também vale 5 newtons. Ah, professor, se tu tem 5 puxando para a esquerda e 5 para a direita, pelas leis de Newton, elas vão se anular. Por quê? Porque tu tem 5 puxando para um lado, 5 para o outro, o objeto não sai do lugar. E se ele não sai do lugar, ele está em repouso. Tá vendo? Então, a gente achou a resposta. A gente pode afirmar o quê? Que essas duas forças, elas estão na mesma direção. Ó, F1 está na horizontal e F2 também está na horizontal. Essas forças, elas têm sentidos opostos. Olha, as leis de Newton estão aparecendo. Como assim? Essa força está para a direita e essa aqui está para a esquerda. Pronto. E essas duas forças têm o mesmo módulo, ou seja, uma tem 5 newtons e a outra tem 5 newtons. Beleza? Essa é a resposta. Essas forças estão na mesma direção, têm o mesmo módulo, só que estão em sentidos opostos. Por isso, a nossa partículazinha, ó, está parada, em repouso. Beleza? Aí como é simples. Aí, lá vamos nós. Para encerrar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a força peso. Vou falar aqui, ó. Esqueci de copiar, mas já certo. Força peso, né? Que eu também vou cobrar no nosso conteúdo. Ó. Acho que eu notei lá em cima, não foi, ó? Notei não. Vamos lá. Força peso também cobrei na nossa prova porque eu mostrei em sala. Deixa eu colocar aqui. Força peso. Aí vamos lá. Vamos entender o que seria, né, nesse caso,
Pra gente a força peso. A força peso, pessoal, se eu for copiar aqui, né, vai demorar um pouquinho. Eu vou só falar a definição dela. Ela é a força de interação entre a Terra e qualquer objeto que esteja na sua superfície. Beleza? Tipo, todo objeto que está na superfície da Terra é atraído pelo centro da Terra, né? Porque a Terra tem uma massa enorme. Deixa eu fazer aqui. Ó, tá aqui a Terra. Aí digamos que você tem uma bolinha na superfície da Terra. A bolinha aqui, ó, na superfície. A força peso vai atrair essa bolinha, ó, para o centro da Terra. Ou seja, se eu pegar essa bolinha e jogar para cima, a força peso vai jogar ela para baixo. Se eu pegar essa bolinha e apenas soltar ela, a força peso vai jogar essa bolinha para baixo, beleza? Lembrando, a força peso ela sempre está direcionada para baixo. Qualquer objeto que você pegar, se eu pegar uma caixa, professor, vai cair para baixo. Qualquer objeto em qualquer ponto da Terra, né, na superfície da Terra. Aí, pessoal, tem uma conta, né? Dá para achar o valor da força peso. Ó, força peso a gente coloca o P, né? O P maiúsculo. Peso é igual a massa do objeto vezes a aceleração. É bem parecido com a segunda lei de Newton. O que muda é que a gente trocou o F, né, lá pelo P aqui. Aí vamos lá. Deixa eu ir organizando aqui para vocês entenderem. A gente tem a aceleração, tem a massa e tem a força peso. De azul. Essa aceleração, pessoal, é a aceleração da gravidade, viu? E ela tem um valor. Gravidade. O valor dela é 10 metros por segundo ao quadrado. É uma constante. Lembra, quando apareceu o ar, falando de força-peso, eu sei que é a aceleração da gravidade. E é 10 metros por segundo ao quadrado. Esse M é de massa, a massa do objeto, que é medida em quilograma, beleza? Não esqueçam disso. E esse P é a força-peso. Deixa eu colocar em azul. Esse P maiúsculo, força-peso. E lembrando, a força-peso é medida em Newton. Professor, não é só força que é medida em Newton? Ó. O peso é uma força. Por isso, ela também é medida em newtons, beleza? Show! Vamos lá para um exemplo. Vou usar o mesmo exemplo que eu fiz com vocês. Eu tenho uma bolinha, ela está caindo em direção ao centro da superfície, né? Ao centro da Terra. E ela está caindo de uma altura de 1 metro, um H de 1 metro. Sabendo que a massa dessa bolinha é 0,4 quilogramas, e sabendo que a aceleração da gravidade, lembrando, pessoal, que esse A aqui, ó, ele também pode ser o G, viu? Vamos colocar o G, fica melhor, para diferenciar, né? Lá é a aceleração, aqui é a aceleração, só que é a aceleração da gravidade. Vamos colocar um G aqui. Pronto. Sabendo que esse G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pergunto, quanto equivale a força peso? Vamos lá, ó. Tem uma bolinha, ela tá caindo de 1 metro de altura, ó, até tocar o chão aqui. Beleza? Sabendo que a massa dessa bolinha é 0,4 kg e que a aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado, quanto equivale a força peso? Bem simples, não? P é igual a M vezes G. P é igual a massa da bolinha, 0,4 vezes a aceleração da gravidade, 10.
Força-peso vale 4 newtons, ó, como é simples. Mas, professor, e a altura? O senhor não usa altura, não? Não. Observação, pessoal. Se atentem a isso. A força-peso, meu cachorro ali, não depende da altura do objeto. Não depende. Se eu pegar essa mesma bolinha e soltar ela de uma altura de 1 milhão de metros, você vai um monte de zero aqui. A força-peso que atua na bolinha seria os mesmos 4 newtons. Porque não depende, ó, um X, não depende da altura do objeto, a força-peso. Beleza? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu passei essa atividade para vocês, não foi? Essa aqui eu não vou cobrar nesse estilo na global. Vou resolver a questão 1 e 2. Bem interessante, viu? Preste atenção como é que se resolve isso. Antes de resolver, pessoal, lembra que eu falei, ó, massa é uma quantidade de matéria medida em quilograma. Peso é uma força medida em newtons. São coisas totalmente diferentes. Quando você vai na balança da farmácia, sobe lá, ela está medindo a sua massa e não o seu peso, beleza? Peguem essa informação. Questão 1. O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Eita, questão boa, a cara de questão de prova. Considere que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado e que a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que a gravidade da Lua, lá na Lua, é menor do que a daqui da Terra? Porque, pessoal, a Terra é grande e a Lua é pequenininha. Quanto menor for o objeto, menos gravidade. Quanto maior, mais gravidade, beleza? Mais e menos. Lembra disso. Vamos lá. Questão aqui 01. Se atentem a como se resolve essa questão. Vamos lá. Tenho dois casos. Eu tenho o caso da Terra e da Lua, prestem atenção. Vamos dividir para ficar bem organizadinho. O que é que eu sei? Um objeto, ele tem um peso de 48 newtons na Lua. Ou seja, o peso de um objeto lá na Lua é 48 newtons. Beleza. Determine o peso desse objeto na Terra. Eu quero saber o peso dele aqui, ó, na Terra. Não sei. O que é que eu sei? Eu sei que a gravidade na Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas preste atenção. A questão, pessoal, fala de peso. Ó, vamos analisar aqui força-peso. A questão fala de peso, beleza. Fala de gravidade, o G. Só que a questão não citou nada sobre massa. Tá entendendo? Não. Marcar aqui, vamos para lá. Ó, a questão 1. Fala o peso do objeto na Lua. Fala a gravidade da Terra. A gravidade na Terra, 10. E a gravidade na Lua, 1,6. Só que a questão não me diz quanto vale a massa do objeto. Mas, professor, dá para saber? Dá. Ó, vamos aqui para o caso da Lua. Vamos montar a equaçãozinha da força-peso. P é igual a M vezes G. Beleza. Vamos lá. O que eu sei aqui, ó. Eu sei que o peso do objeto na Lua é 48 newtons. Isso é igual... Quanto é a massa desse objeto? Não sei. Vou repetir a massa. M. Quanto é a gravidade na Lua? 1,6. Tá aqui, ó. 1,6. Ó. Para saber a massa do objeto, eu pego esse 1,6, ó, e vai lá para o outro lado, dividindo.
porque ó, o contrário da multiplicação é a divisão. Então a massa do objeto é quem? 48 dividido por 1,6. Então eu vou descobrir que a massa desse objeto é igual a 30 quilograma. O que foi que eu descobri? A massa do objeto. Professor, e se eu quiser saber quanto é a massa desse objeto lá na Terra? Presta atenção, pessoal, viu? Pulo do gato. A massa ela é constante. Se um objeto ele tem uma massa de 30 quilos na Lua, se você trazer esse objeto para a Terra, a massa dele é a mesma. Continua sendo 30 quilogramas. Mas, professor, o peso desse objeto na Lua é 48 newtons. Quanto é o peso dele na Terra? Será que vai ser o mesmo? A resposta é não, pessoal. Por quê? Porque, ó, se lá a gravidade é menor, acompanha o raciocínio. Se lá a gravidade é menor, o peso é menor. Só que na Terra a gravidade é maior. Então, por essa lógica, o peso tem que ser maior. Aí a gente vai encontrar esse peso agora. O peso do objeto na Terra é igual à massa desse objeto, que a gente acabou de achar aqui, ó, 30, vezes a gravidade na Terra. P é igual a 30 vezes G, que é 10, tá ali em cima. Então, o peso desse objeto na Terra é igual a 300 newtons. Olha, ó, que questão bonita, tá vendo? A massa do objeto é a mesma, ou na Lua, ou na Terra, só que por a gravidade da Terra ser maior, ó, o peso dele é maior na Terra. Ó, aqui deu 300, lá na Lua só é 48. Pausem aí, copiem, revejam nessa parte do vídeo, porque essa questão é questão muito boa, viu? A cara de questão de prova. Vamos resolver a questão 2. Deixa eu riscar a questão 1, questão 2 agora. Mesmo estilo. Deixa eu excluir tudo aqui. Excluir. 0,2. Li meu caderno para ler. Vamos lá. Na Terra, onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa 196 newtons. Na Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6, quanto vale o peso desse corpo? Aí, pessoal, que interessante. É o mesmo caso da questão 1, só que o contrário. Agora ele quer o peso do objeto na Lua. Como é que se resolve? A gente separa as informações. Ó. Eu tenho o caso da Terra e o caso da Lua. Aí vamos lá. Informações. Gravidade na Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Show. Gravidade na Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Show. Peso do objeto na Terra, tá ali, ó, 196. Peso aqui na Terra é 196 newtons. Aí ele quer o quê? O peso do mesmo objeto lá na Lua. Ou seja, ele quer o peso aqui, ó. Quanto é que vale? Aí vamos lá. Se na Terra a gravidade é maior, o peso é maior. Se na Lua, onde a gravidade é menor, usando a mesma lógica, o peso tem que ser menor. Aí a gente vai fazer o cálculo e comprovar que é menor. Aí mesma coisa, pessoal. Ó. A questão não fala de massa, né? Falou peso, falou gravidade, mas não diz a massa do objeto. Mas pela equação da força-peso a gente consegue encontrar a massa. Ó, caso da Terra. P
é igual a M vezes G. Peso na Terra, 196. Isso é igual a massa, não tem, repete o M, vezes a gravidade, que é 9,8. Aí vamos lá. Eu quero encontrar essa massa. Mesma coisa, ó. Esse 9,8 tá multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. M é igual a 196 dividido por 9,8. Isso vai dar 2, 3, 2, corta do 20, né? Vai dar 20 quilogramas. Achei a massa do objeto, professor. Beleza. Lembra que eu falei? A massa dele é a mesma, independente de onde ele estiver. Tipo, se eu tenho uma massa de 20 quilos na Terra, se eu pegar e levar essa massa lá para Júpiter, vai ser os mesmos 20 quilos. Show? Então, a massa do objeto lá na Lua também vai ser 20 quilogramas. Pronto. Aí vamos lá. Agora eu vou descobrir o peso desse objeto lá na Lua. Mesma coisa. P é M vezes G. P não tenho, quero encontrar a massa. 20. A gravidade da Lua, né? Agora 1,6. O peso é igual. Aí você multiplica. 20 vezes 1,6. Vai dar 3. Vai 2. Vai dar 32 newtons. Pronto, ó. Lembra que eu falei que o peso ia dar menor? Realmente a gente fez a conta para comprovar que o peso é menor. Então, pessoal, eu encerro aqui, beleza? O vídeo. Revejam os vídeos aí. Só com isso que eu expliquei aqui, dá para fazer de boa todas as questões da prova. Tem questões de teoria, questões de conta, mas é só isso o conteúdo. O texto do livro, né, da página 87, que fala sobre força, as 3 leis de Newton e força, peso. Somente isso. E é isso aí. Estudem e tenham uma boa prova.